Flamengo bate recorde de premiações e tá com a grana na conta, muito dinheiro para contratar. Passou e abriu de 2 bi de arrecadação, receitas extraordinárias. A gente traz aqui informações de mercado da bola. O Flamengo tem dinheiro para conseguir segurar os seus principais jogadores, inclusive tem aí times, né, europeus querendo contratar jogadores do Flamengo. Agora, o foco principal nesse momento que o Flamengo tenta se defender é o Carrascal, que o Flamengo contratou e já pode ter um lucro absurdo com o Carrascal. A gente chega aqui trazendo essas e outras notícias. Eu vou começar aqui falando da questão da premiação. O Flamengo terminou a sua jornada em 2025, né, perdendo nos pênaltis, Mandrake, né, com o goleiro saindo, passando da linha ali na hora de pegar o pênalti do Pedro, com informações privilegiadas, muito estranho, né? Será que filmaram o treino do Flamengo? O goleiro tinha uma cola ali, e os caras estão comemorando o fato do Flamengo ter perdido a final nos pênaltis, mas eles esquecem que o Flamengo ganhou tudo no ano, né? Os caras estão tirando onda com quem ganhou tudo. Faz parte. E ainda por cima, o Flamengo chegou, mesmo com a perda dos pênaltis, como vice-campeão mundial, o Flamengo chegou a premiações maiores que 400 milhões de reais. Olha só, na Copa do Brasil, o Flamengo foi campeão, tá? Ano passado, mas, ainda é o atual campeão. O Flamengo, nesse ano, ganhou 5,9. Ano passado, o Flamengo ganhou a premiação do campeão, que já é uma das maiores da América, a maior do futebol brasileiro. E esse ano ganhou 5,9 milhões, que foi nas oitavas que ele foi eliminado, foi precoce. A Supercopa do Brasil, o Flamengo, entre Brasileirão, Supercopa do Brasil e Libertadores, o Flamengo conseguiu 243,2 milhões, tá? Então, o Flamengo ainda tem a premiação que vai ser confirmada oficialmente, mas o UOL apurou 53,6 milhões de reais, tá? Então, a Copa do Mundo de Clubes também representou uma boa parcela desse montante, 149,8 milhões de reais. Né? O Flamengo saiu nas oitavas para o Bayern de Munique. No total, o Flamengo recebeu 420,5 milhões em prêmios nesta temporada. O valor é maior do que as duas últimas temporadas juntas. Óbvio, tem bicho de jogador e tudo mais, mas sobra muito dinheiro, tá? Supercopa do Brasil, 11,4 milhões. Carioca não teve premiação. Copa do Brasil, 5,9. Copa do Mundo de Clubes, 149,8. E vai ter em 2029 de novo. Vocês estão reclamando, estão zoando aí. A gente não tem do que reclamar, porque a gente já vai estar na Copa do Mundo de Clubes. É o primeiro clube da América do Sul que está garantido na Copa de 2029. Copa do Mundo de Clubes, 2029. Copa do Mundo de Clubes, 149,8. Campeonato Brasileiro, 53,6. Copa Libertadores, 178,8. Copa Intercontinental, 21,6 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Flamengo aí acumulando muita grana, e tem gente que ainda acha que tá ruim, né? Olha só, o Flamengo vai contratar especialistas para melhorar as condições do gramado Maracanã. O BAP falou o seguinte: para quem quer se igualar às 5 maiores ligas do mundo, temos que estar à altura dessas ligas e assumir o padrão de gramado que eles têm. Então, o BAP quer gramado de primeiro mundo no Maracanã. Olha só, o BAP falou o seguinte: o Maracanã está terminando o ano com o gramado em boas condições. Se a gente considerar que teve quase 80 partidas no estádio, para os padrões brasileiros a condição é tida como ótima. Para a gente, não é. Achamos que o gramado está em boas condições, estamos buscando especialistas para nos ajudar a desenvolver um gramado ainda melhor, sabendo que teremos 80 jogos por ano. Estamos contratando especialistas nacionais e internacionais, visando aí para encontrar a melhor solução para o Brasil. Estamos defendendo junto à CBF e os demais clubes que o gramado é a parte principal do espetáculo, né? É uma das partes principais do espetáculo. Então, se a gente quer um futebol melhor no Brasil, não devemos nos inspirar no fair play financeiro, mas também no fair play técnico. Quanto melhor o gramado, melhores as condições de prática do esporte para todos. Para quem quer se igualar às 5 maiores ligas do mundo, temos que estar à altura dessas ligas e assumir o padrão de gramado que eles têm. Vamos copiar o que eles têm de bom. O Flamengo está investindo nisso, né? E aí a melhor resposta com relação à questão
do gramado sintético. O Flamengo buscando ter um gramado natural melhor. Que gramado, olha só, o Felipe Luiz, na coletiva também durante a Copa Intercontinental. Que campeonato da Europa tem 6 clubes que vão jogar no campo sintético. Isso desvaloriza nosso produto, faz com que menos espectadores ao redor do mundo queiram assistir. Para a saúde dos jogadores, o ideal é que joguem em gramados naturais de boa qualidade. Até o Felipe Luiz, né, reclamou dos gramados sintéticos, tá? Então, a gente tem aí o Flamengo brigando ainda mais por essa situação de melhorar o gramado e usar isso como exemplo até para poder continuar brigando, né, contra os gramados sintéticos. A gente viu aí algumas especulações com relação a times de primeira grandeza da Espanha, da Alemanha, querendo o Rossi e o Eric Pulgar. Uma preocupação muito grande, porque o Flamengo já perdeu o Matheus Cunha aí, né, que encerrou o contrato e não renovou e está indo para o Cruzeiro. Já tinha assinado um pré-contrato e está indo para o Cruzeiro. Nem ficou lá na Copa Intercontinental para ver o nascimento do seu filho. E o Eric Pulgar, que a gente sabe que tem uma multa baixa, né? Tem contrato com o Flamengo, mas tem uma multa baixa. Ele, o Guilherme Varela também, mas são jogadores que o Flamengo quer ficar, quer manter no elenco. E eu fiquei preocupado quando eu vi algumas notícias com relação ao Rossi interessando ao futebol espanhol e do Pulgar interessando ao futebol alemão. Eu entrei em contato com uma fonte ligada ao departamento de futebol do Flamengo, da diretoria do Flamengo, que me garantiu que não chegou nenhuma proposta até o momento de equipes de primeira grandeza do futebol espanhol e alemão por Rossi, Agustín Rossi e Eric Pulgar. Então o torcedor pode ficar tranquilo com relação a esses dois, que não chegou proposta de nenhum time de primeira prateleira da Europa. Com relação à questão do Rossi, eu ainda conversei com um empresário que trouxe ele para o futebol brasileiro, que trouxe ele para o Flamengo, que me garantiu que neste momento está muito tranquilo, não tem nada nas mãos aí com relação a Agustín Rossi, tá? Que o jogador, o goleiro, segue normalmente no Flamengo, ele que a gente tem aí como um dos grandes responsáveis pelos títulos aí que o Flamengo conquistou, pegador de pênalti e tudo mais. Ele na final pegou, né? Ele na final pegou, mas vai fazer o quê? Né? O outro lá pegou 4 pênaltis, estava lá com informações ali na toalhinha e tudo mais. Muita gente no mundo mostrando essas imagens, inclusive os caras pegando escondido depois a toalhinha para passar pro pessoal da comissão lá ele avisa que esqueceu lá perto do gol. Vai fazer o quê, gente? Mas será que filmaram o treino do Flamengo? Agora não adianta tu chorar o leite derramado. Mas que foram espertos, foram, né? Foram muito espertos. Olha, a gente então tem aqui uma informação importante para trazer para vocês, que o Flamengo, algumas pessoas vieram me falar, ô Papa, como é que tá a situação do Carrascal? Porque eu vi em algum lugar que teria chegado proposta para ele. Não chegou proposta pelo Carrascal. Não tem proposta pelo Carrascal. O Flamengo recebeu sondagens do Olympique de Marseille, a Juventus e o Newcastle, tá? São 3 times que fizeram sondagens pelo Carrascal. Os 3 querem contratar o Carrascal, tá? O Flamengo não quer liberar, o Flamengo quer segurar o jogador, tá? Uma fonte ligada à diretoria garantiu que o meio atacante recebeu essas sondagens, sim, do Olympique de Marseille, Juventus e Newcastle, mas os clubes não chegaram a apresentar uma proposta, tá? Apesar do interesse europeu, o clube rubro-negro, né, a diretoria do Flamengo, adota postura aí firme no mercado e não pretende negociar o jogador por um valor inferior a 40 milhões de euros, tá? Essa é a informação aí com relação ao Jorge Carrascal. O Flamengo não aceita negociar o jogador por menos de 40 milhões de euros.